com a foto da minha melhor amiga. Eu vou contar essa história em forma de desabafo. E eu também acho que vai ser bom para eu ouvir opiniões de pessoas que estão de fora. Eu tenho uma amiga que é muito minha amiga. Solteira, independente, e ela faz literalmente o que ela tem vontade. A minha amiga, ela é linda demais. E eu confesso que quando eu comecei a namorar, eu tinha um pouco de insegurança quando eu estava perto dela. Porém, com o tempo, essa insegurança foi passando, porque o meu namorado, ele fazia questão de fazer eu me sentir. E como eu moro sozinha, o meu namorado, ele ficava mais na minha casa do que na casa dele. Enfim, esses tempos atrás, a minha amiga saiu com um amigo do meu namorado. Depois disso, eu comecei a perceber que o meu namorado começou a encanar com a minha amiga. Começou a dizer que não queria mais que eu andasse com ela, que ele não estava mais se sentindo bem com ela por perto. E eu, por quê? E ele só respondia que estava sentindo no coração dele da gente se afastar dessa minha amiga. Até que esses dias eu peguei o celular dele para mexer e eu achei uma conversa arquivada com esse amigo dele que saiu com a minha amiga. E o amigo dele começou a contar pra ele como que foi, né, o rolê dele com a minha amiga, que falou alguma coisa demais nas mensagens, mas aquilo me incomodou, eu não gostei daquela conversa, fiquei bem encanada com aquilo. Até que depois disso, o meu namorado começou a tomar banho de porta trancada. Então ele nem fechava a porta e do nada ele começou a trancar a porta do banheiro. Então eu fui perguntar pra ele por que ele tava trancando a porta do banheiro e ele disse que nem tinha percebido, que fez sem perceber, mas que não tinha motivo nenhum. Porém, ele não parou. Toda vez que ele ia tomar banho, ele trancava bem dentro. E adivinha? Ele tava com uma foto da minha amiga no celular, uma foto que ela estava na praia de biquíni, e ali ele estava homenageando ela, se é que vocês me entendem. Eu cheguei a cair do banquinho que eu tinha subido. Então ele ouviu o barulho do banquinho caindo. Nisso eu corri pro banheiro e comecei a bater na porta do banheiro pedindo para ele abrir. Como ele viu que eu tinha visto, ele já abriu a porta do banheiro me pedindo desculpas e dizendo que ele podia se explicar. Saber aonde que estava o erro, se o erro estava em mim, aonde que eu errei para ele poder ter feito uma coisa dessa comigo. Então ele abaixou a cabeça e ele ficou em total silêncio. Ele não falava nada. Eu olhei para ele e insisti que ele falasse. Eu queria saber se o erro estava em mim. Então ele olhou para mim e disse que o erro não estava em mim, que eu era perfeita, que eu era uma mulher incrível, mas que o erro estava nele. Eu pedi para que ele arrumasse as coisas dele e fosse embora da minha casa. E 4 dias depois, o meu primo chegou em mim dizendo que a minha amiga contou pra ele que o meu namorado tinha curtido todas as fotos dela. E então eu fiquei mais chateada ainda. Por que ela não me contou nada? De chegar em mim e abrir todo o jogo, contar o que tinha acontecido. E aí fica uma dúvida na minha cabeça. Será que eles chegaram a ficar? Não aguento mais. 14 anos, nossa, mas só 14 anos você ainda é uma criança, mas 14 anos é muito jovem, mas 14 anos sabe nem o que é da vida, porque as pessoas mais julgam do que ajudam. Quando eu tinha 10 anos de idade, vi meus pais se separarem. Meu pai sumiu no mundo, às vezes depositava uns R$ 200 na conta da minha mãe, e minha mãe trabalhava de faxineira numa rodoviária, e final de semana, tempo livre, era só cachaça, bebendo. Então desde aí eu aprendi a limpar a casa, a lavar minhas coisas, a fazer comida, ia fazer tudo, fazer simplesmente tudo. Eu ia pra escola, eu levava minha irmã na escola, eu voltava da escola, buscava minha irmã na escola. E aí o tempo foi passando e tal, quando eu fiz 12 anos, se eu tivesse uma casa, então tinha na minha rua, tinha um salão de viagens, essas coisas. E eu fui e perguntei como que eu fazia. Essa mulher falou pra mim que eu não podia, porque minha idade não permitia o cadastro. Mas que ela sabia do meu jeito, ela sabia da minha história, da minha família, e que ela poderia me ajudar. Ela me daria uma quantidade X de produtos, e que se eu vendesse esses X de produtos, eu teria um X de dinheiro. E foi aí que eu comecei a bater de porta em porta com 12 anos de idade para poder ter a minha dependência financeira. Aí eu comecei a trabalhar e tudo, tinha 18, e ele tinha uma moto. E a gente ficou muito apaixonado. Ele frequentava minha casa, dormia lá, e minha mãe gostava dele. Até porque ele tinha moto, fazia tudo que ela queria
buscar os trem quando ela pedia pra buscar e tal. Só porque minha mãe era grossa. Ela falava com ele de uma forma como se ele fosse obrigado a fazer o que ela pede porque namora com a filha dela. Assim, olha, vamos dar um jeito na nossa vida. E ele morava sozinho. Ele falou, você quer morar comigo? Aí eu fiquei meio assim, porque eu queria morar com ele, mas eu também queria casar, porque eu não queria ser como meu pai e a minha mãe, desestruturado. Eu queria ter uma família. E aí ele pegou e falou, mas vamos morar junto, vamos tentar. E eu fui. A gente foi, morou junto. A minha irmã já tinha 10 anos, a idade com a qual eu cuidava dela, então ela também tinha que aprender a se virar. E eu não deixei de frequentar a casa da minha mãe. E eu casei. A gente começou a morar junto e toda a responsabilidade que eu tinha parece que diminuiu, né? Eu não deixei de ser quem eu era. Continuei trabalhando, lavando roupa, fazendo comida e ainda emprestando dinheiro pra minha mãe. Às vezes cuidando da minha irmã e levando ela pra passear, que é uma coisa que a minha mãe não